Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Performa que Pode, o nosso podcast de tecnologia e inovação. Estamos aqui hoje com uma presença muito ilustre, nosso primeiro convidado e grande amigo Daniel Falcade, Head de Digital da Agro Opportunities. Vamos falar um pouquinho da carreira dele e trocar uma ideia sobre tecnologia e inovação, que é o que a gente gosta de fazer. Dani, obrigado pela presença, pelo convite de última hora, a gente deixou tudo meio em cima da hora. Obrigado por ter topado o desafio de estar aí com a gente, velho. Boa, Léo. Valeu, Samir. Bem-vindo, Léo. Daniel. Obrigado. Fico lisonjeado pelo convite. É muito legal aqui estar batendo um papo agora com vocês sobre esse processo que a gente gosta tanto, que a gente perde uns cabelos, né? Eu menos, vocês mais. Eu mais. Não, o meu não cai, ele fica branco. Há dúvidas. E papo esse que a gente já teve várias vezes fora da câmera. Sim. Né? Quantas vezes nós três já sentamos para falar de tecnologia e inovação, dos já desafios, estivemos né, juntos. que a gente teve, dos erros, dos acertos, dos aprendizados, né? Eu acho que inovação é muito sobre isso, né? Que a gente quer trazer pra galera. O objetivo também, né, que a gente falou um pouco no primeiro episódio, é compartilhar um pouco com a galera, né, que tá assistindo a gente, desse repertório, dessa bagagem, né, desses erros, né, de quem tá querendo empreender ou tem querendo inovar, ou intraempreender, ou quer trabalhar com isso, né? Quais são os desafios, quais são os caminhos, quais são os erros, acertos, né? Não existe certo ou errado aqui, é só realmente pra gente poder compartilhar um pouco dessa história com a galera, né? Legal. Dani, conta pra gente. Hoje, Head de Digital. Mas não nasceu Head de Digital, né? Não, como é que começou isso aí? É muito pelo contrário. Para chegar até aqui é um caminho bem legal, mas hoje eu estou como Head de Digital na Agro Opportunities. A Agro Opportunities é uma holding que pertence a um dos fundos do Pátria Investimentos, que é um fundo de private equity. E o nosso objetivo é transformar o varejo e a distribuição de produtos agropecuários Brasil afora. Nossa primeira investida é uma empresa nova, a Agro Opportunities, mas nossa primeira investida é a AgroLine, que é uma empresa com mais de 25 anos de mercado no centro-oeste brasileiro, que tem uma marca super forte e muito presente lá. Então, muitos clientes pecuaristas. Então, nós temos a honra de ter a AgroLine conosco e agora estamos expandindo aí Brasil afora. E antes disso, eu tive algumas outras oportunidades em outros setores, né? Fazendo projetos de inovação voltado para engenharia, e-commerce, marketplaces, marketing, criação de rede credenciada, enfim. Tem algumas coisas aqui, alguns erros e acertos para a gente Já trabalhamos juntos, né, no passado. Né? Já trabalhamos juntos. Para quem não conhece, né, a gente teve desafios, né, de transformação digital que a gente pôde, né, enfrentar em conjunto. Acho que como que a gente se conheceu também, né? Um dos motivos de trazer você aqui pra gente poder contar um pouco dessa história. Sim. Mesmo na mesma empresa e também como parceiro. E também como parceiro. Então, verdade, né, cara? É verdade. Não, o Samir não larga do meu pé. Acho que é esse. Não sei se ele que não larga do meu ou sou eu que não largo do pé dele. Legal. Ô, Dani, mas a tua formação não é de tecnologia, né? Ou Não. Eu me apaixonei pela tecnologia ao longo do carreira. Processo. Legal. Mas eu sou formado em engenheiro. Eu ainda cometi um erro antes. Um erro não. Eu me formei como técnico em mecânica e mecatrônica. Falei, nossa, não gosto. Aí eu fui lá e prestei engenharia mecânica. Falei, realmente eu não gosto. Pra ter certeza mesmo, né? Mas vou me formar como engenheiro. Falhou o conceito do fail fast, tá? Demora 6 anos, 5 anos. 6 anos pra aprender, mas ao longo do processo, e aí a hora que a gente realmente começa a colocar a mão na massa, desde o estágio de engenharia, começa a ver as oportunidades, aí eu fui caminhando para o processo mais de tecnologia, mais para inovação, né? A tecnologia hoje é muito ampla. A parte técnica, né? Então, se a gente for falar de banco de dados, parte de equipamento não é a minha praia. Eu me apaixonei mesmo, foi pelo processo de inovação, de conseguir tentar mudar o status quo de algumas operações, de algumas empresas. Legal. E, Dani, começando com uma pergunta na veia. A gente já falou, não tem certo e errado. O que eu quero realmente é ouvir a visão de várias pessoas. A gente quer criar uma cultura de inovação, a gente quer que esses nossos bate-papos, né, Samir, sirvam para a gente poder levar cultura de inovação para todo mundo. E atitudes práticas de inovação. Eu acredito muito em empreendedorismo, acredito muito em inovação, já falei isso 200 vezes. O empreendedorismo mudou minha vida.
né? Então, eu acho que pode mudar a vida de muita gente e por isso que eu tô nesse esforço, né? E nessa jornada de criação de cultura de empreendedorismo. Pergunta na veia, tua visão, primeira coisa que vem na cabeça. O que é inovação para você, Dani? O que é inovação para mim? Inovação para mim é a sustentabilidade da empresa no futuro. Eu acredito que se as empresas e as pessoas não estiverem inovando e tentando mudar o jeito que se faz negócio, né? Tem aquela premissa de mercado, né? Você tem que ser o primeiro a matar o seu modelo de negócios para que você se mantenha no mercado. Legal. Então, se nós não estivermos inovando a todo momento, a gente não vai estar pronto para os novos modelos, para as novas gerações que estão vindo, as novas necessidades de negócio, e isso garante que a gente seja sustentável, que a empresa se mantenha no mercado. Puta, excelente. Pô, então era isso, né, pessoal? Era isso, beleza, pessoal, muito obrigado. Porque depois, lacrou. Dani, excelente. Eu gosto muito dessa visão. A gente, eu e o Samir, a gente acaba nesse ponto tendo um pensamento convergente com relação a resultado, né? Que inovação, ela não pode ser algo inovar por inovar. Eu acho que isso tem que estar atrelado a um resultado justamente por causa do business continuity, né? Eu preciso ter um resultado que me permita manter o negócio de pé. Mas é legal isso, essa frase do matar o seu modelo de negócio. Muito. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Né? E a gente já viu tantas empresas aí, Sim. é cíclico, né? Tantas empresas que já, estando no topo, falou, beleza, então estou sentado no trono aqui, eu sou o primeiro, tenho 50% de mercado, mas que hoje em dia, quem são, né? Então, quer dizer que qual é a hora da empresa, se a empresa não está investindo em inovação, não está inovando, qual é a hora de inovar? A hora que o negócio já não está andando ou já é tarde? Eu não acredito muito que já é tarde, acho que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Tem um gráfico que eu não vou lembrar o autor, né? Então a gente tem uma saída para isso. Vai falhar. Sempre que não lembrar de alguma coisa, Clarice Lispector. Já falamos disso. Tem um gráfico. Peter Drucker. Tem um gráfico. Gráfico é melhor a gente botar no Peter Drucker. Ela não faz muito tem um gráfico da Clarice Lispector. Né? Não ia pegar. Aí vamos falar que a gente está direcionando para a pessoa errada, né? Então eu não sei a fonte, mas é que mostra a jornada do empreendedorismo e da inovação. Né? Legal. E quando a gente olha ele de longe, parece que é aquele gráfico exponencial, né? Que então só cresce, só cresce. Mas conforme você vai se aproximando dele, você vê que são vários ciclos dentro do gráfico que vão fazendo com que você tenha altos e baixos ao longo do processo, porque a inovação não é bonito a todo momento, né? A gente falou aqui que a gente já teve vários papos fora dessa mesa, Sim. mas foram vários papos e às vezes o papo nem sempre era fácil, né? Sim. Tem discordâncias, Sim, tem hora onde a coisa dá errado. Então, se a empresa tiver consciência de que vai ser esses ciclos de altos e baixos, mas que ela vai estar caminhando no processo da inovação, a tendência é que esse gráfico realmente se mostre exponencial e realmente para cima. Então, se a empresa não estiver inovando ainda, acho que ela tem que começar, tem que pelo menos ter esse autoconhecimento de que, ok, preciso começar, para daí começar o ciclo. Antes tarde que mais tarde, né? Que a gente E essa questão dos ciclos de inovação, eles serem compostos de altos e baixos, para mim tem tudo a ver com o que a gente acredita, de entregas incrementais. Né? Você vai definindo entrega e tem hora que a sua entrega não foi boa. Você realmente mirou, por exemplo, uma hipótese que quando você mediu, cara, a gente estava errado, ó. Investimos numa hipótese que não estava errada. E o que eu falo para todo mundo é o seguinte, galera, tá ok. Você, quando está inovando, você tem um conjunto de hipóteses e é normal que algumas dessas hipóteses, na prática, não se confirmem. Sim. E por isso que a gente faz testes, né? E aí a gente começa com os conceitos de fail fast, com o testar protótipos, né? Antes de testar modelos implementados, né? Quantas vezes a gente já foi para a rua testar formulário, do tipo assim, preenche isso aqui pra mim, né? O teste de criança, dá na mão do meu filho e fala, usa aí. Pai, o que isso faz? Usa aí. Vê se dá certo, né? Do tipo, ninguém ensinou a gente a usar um monte de ferramenta que a gente usa tem hoje. Manual, né? Pra redes sociais. Exatamente. Eu gosto de novo, vou falar da minha mãe. Minha mãe vai ser uma presença constante aqui. Minha mãe aprendeu a usar o Facebook. Não lembro dela ter feito um curso. Sem ninguém ensinar, né?
E a gente tá falando de uma senhora. Mas José, compartilha aí, hein? Mãe, compartilha e o Dá o nosso like, bate-papo, dá o like. É um projeto secreto, ninguém pode saber, viu, mãe? Pronto, Brasil. Pronto, agora ela... Acho que tem vários pontos aí na frase, desde o secreto até a questão dos erros, né? Mas eu gosto de dizer que a cultura de inovação é uma questão de cultura, né? E que acho que antes de inovar, você precisa ter a certeza que você vai precisar ser resiliente ao longo do processo. Legal. Porque vão existir erros e esses erros eles têm que ser vistos como um aprendizado. Ô né? Dani, pegando esse gancho aí, conta uma história pra gente, que você lembrar aí rapidamente, sobre um erro, sobre algo que você aprendeu com ele, o que você considera que dentro da sua trajetória foi, porque a gente falou muito disso, né, Pô, nos a outros gente tem episódios. um bom nosso também pra contar, né, hein? de que é celebrar as falhas, né, da gente poder divulgar, da gente poder aprender com elas. Você tem alguma história legal pra contar, assim, nesse sentido? Eu tenho alguns escorregões aí ao longo da... Mas eu gosto de lembrar das minhas cascas de banana que eu fui deixando, porque isso nos torna um pouquinho mais experientes, né? Sim. Mas eu lembro de uma vez que estava implantando, né, ou tentando implantar um marketplace B2B de autopeças e comecei a testar com os mecânicos, que seriam os meus usuários, né? E aí tentei selecionar um grupo de controle e não conseguia, né? Você colocava ali depois de um dia, pô, ninguém usou, no outro dia ninguém usou, você falou, ô louco. Não, o cara de TI, checa aí se não caiu a Azure, alguma coisa do tipo, né? Tal. Libera o site para acessar, então. E nesse mesmo período eu estava lendo o livro do Atravessando o Abismo, né? Crossing the Chasm. Crossing the Chasm. E ali eu vi que eu tinha selecionado o meu público errado. Eu estava tentando implantar nos pragmáticos, né? Que jamais teriam uso ali, não seriam os meus early adopters ali, sendo que eu tinha selecionado o grupo errado. Então, ali a gente fez uma pivotagem do modelo e começamos a selecionar outros tipos de mecânico, inclusive fora do estado, mais longe de quem que a gente tinha ali como seller, para que realmente tivesse os early adopters, aqueles que realmente acreditavam, que se mostraram mais entusiasmados, e aí sim o projeto começou a rodar. Se eu pegasse só esse primeiro pilotinho, esses primeiros 10 que eu tinha selecionado, o projeto estava engavetado e não tinha virado nada. E uma ideia, e da hora esse exemplo, né? Porque esse exemplo, ele não teve a ver com você já pivotar o modelo de negócio. Não, você pivotou só o teu grupo de controle. Sim. Né? Ou seja, tem várias... Por isso que eu falo das hipóteses. Né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto de inovação, o Samir colocou muito bem da outra vez, né? E eu gosto muito dessa analogia que um projeto de inovação não é um trilho, é uma trilha. Né? Sim. Você tá abrindo ela ali... Cara, desbravando, literalmente com um facão na mão ali, abrindo, vendo o que você vai encontrar. Tem hora que é isso, você errou o seu grupo de controle. Puta, eu vou abandonar a ideia? Não, deixa eu testar em outro grupo. Né? De repente, e pode ser que eu teste em 3 grupos e falhou. Então a tua hipótese ela está completamente errada. Para o projeto, Léo, eu acho que às vezes sim. Você acaba economizando, né? Deixando de investir recursos que podem ser investidos em outra ideia. Né? E eu acho que esse é um ponto bem relevante. Ou às vezes até alterar a própria solução, né? Talvez não precise parar o projeto, mas você vê que o jeito que você está chegando com a solução não é o correto. Então você pivota ela e testa de novo com aquele grupo de controle e vê se agora isso sim altera. E pode ser que seja um momento onde você tenha que parar mesmo, mas tem que as empresas e os líderes das empresas, eles precisam entender isso como um processo de aprendizado. Um processo onde a cultura do erro ela é aceitável. E isso vai fazer com que a empresa aprenda e consiga dar o próximo passo. Senão vai ficar investindo sempre. Eu juro que a gente não alinhou com o Dani as falas, viu? É só realmente uma convergência de pensamento. Porque a gente falou exatamente sobre isso. A gente acredita na mesma coisa. E já eu acho que é questão disso. A gente tem as mesmas crenças, né? E a minha próxima pergunta, Dani, na tua visão, as empresas estão praticando a tolerância à falha, a cultura de é permitido falhar?
E os funcionários e os protagonistas ainda se sentem retraídos, ou você acha que ainda há por parte das empresas uma repressão ao erro? Legal. Não consigo falar sobre todas as empresas. Sim, mas no teu acho, recorte. Na sua experiência. No teu recorte. Eu acho que hoje as empresas estão mais abertas ao erro. Mas a questão é como você comunica isso. E esse é outro pilar da inovação que eu defendo muito, que é a comunicação. Né? A comunicação para a empresa e dentro da empresa. Então, se você também não souber comunicar os seus erros, inclusive já vir com propostas, né? Olha, erramos dessa maneira, então agora a gente vai testar de uma outra, porque já descobrimos que da maneira anterior não dava certo. Se você não tiver uma comunicação bem assertiva, ainda mais com os líderes ou aqueles que estão olhando mais os números, né? Fica mais difícil. Sim. Até porque vai perdendo a paciência. Também não tem dinheiro infinito as empresas por aí. Então, tem essa liberdade de errar, mas até quando, né? Então, enquanto você estiver mostrando e estiver realmente operando de uma maneira que você está aprendendo com os erros e comunicando isso, eu acredito que sim, as empresas, pelo menos as quais eu tenho mais acesso, elas estão muito mais abertas a este processo de inovação e entendendo isso também, que faz parte do processo, do que há anos atrás, quando precisava esperar 3 anos para ter um resultado e aí sim descobrir que errava e tirava todo mundo do projeto. Eu acho que isso tem muito a ver com o pilar da transparência também, Léo. Complementando, pegando esse gancho dos dois lados. Né? Hoje, transparência é um dos pilares, né, de um time ágil, colaborativo, né, que consegue entender, e transparência de fato de o time ter dar essa visibilidade, olha, fizemos tal coisa, acertamos, fizemos tal coisa, isso aqui não foi legal, reportar, né, o avanço e não ter esse comportamento de querer esconder embaixo do tapete. Né? Então, às vezes, também, do ponto de vista nosso, é um pouco convergente, né, nesse sentido que, cara, por mais que as empresas hoje até aceitam, né, e começam a entender isso, mas será que ainda os líderes, né, as pessoas têm medo, né? Mesmo não tendo isso, né? Será que, puxa, teve um erro aqui, eu vou colocar isso embaixo do tapete? Não, a gente precisa pregar essa cultura da transparência, né? Da gente poder, de fato, comunicar e compartilhar com a própria equipe, todo mundo que, obviamente, tem necessidade de ter, né, aquela visão do andamento do projeto, da gente ser transparente, porque, de novo, ninguém tem todas as respostas, né? Ninguém... principalmente no projeto de inovação, que ninguém fez antes. Né? Lembrando a definição de inovação, que é algo realmente novo, né, em prol de um resultado. Se é novo, a gente vai ter que estar entrando na floresta, né, pessoal? A gente tem que ter esse sentimento. Né? É isso aí. E esse ponto do medo que você colocou é algo que a gente tem que aprender a lidar também e ter empatia com o outro. Porque ter medo é normal. Né? Normal. É normal e faz parte. Somos todos seres humanos. Então eu tenho medo de algumas coisas. Um diretor que está lá há 50 anos no cargo tem medo de outras coisas. E quem está liderando o processo de inovação tem que saber lidar com isso. Né? Então tem que saber ter empatia com o outro. De que, ok, ele pode estar tendo medo por isso. Então como que eu vou me comunicar? Como que eu vou defender o projeto a ponto de que ele vire, não um stakeholder, mas vire um sponsor mesmo do projeto. Então, acho que saber lidar com os medos e ter empatia com as outras pessoas faz parte e quem está na liderança do processo de inovação tem que exercitar isso diariamente. Essa visão que você colocou das empresas estarem mais abertas, eu também tenho essa mesma visão. Né? Eu acho que o mundo aprendeu com as empresas que deixaram de inovar e deixaram de existir algum tempo depois. Né? E aí tem aquela frase muito boa do Jack Welch, né, que ele fala que quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora, o fim está próximo. Cuidado. E a gente viu esse fim chegar para algumas empresas, galera, que sinceramente era inimaginável a gente pensar que aquela empresa sofreria um impacto. Né? Então eu acho que as lideranças de empresas se conscientizaram, né? E a gente fala muito isso lá na Performa, né? Para mim tem 2 problemas, né? Empresa que não inova morre, empresa que não dá lucro morre. Isso. Isso para mim são premissas básicas, né? Quando a gente está discutindo, principalmente os nossos guardrails de trabalho, né? Do tipo, e eu gosto de definir guardrail por isso, porque tem uma ali dentro
cara, a gente tem que se virar. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar, né? É loucura você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então a gente precisa se mexer. Agora, realmente você precisa de guarda-reios de segurança para você também não cometer erros grandes demais, né? Mas eu entendo que o que acontece com a liderança das empresas é isso. Cara, eu preciso inovar. Porque tem alguém fazendo isso no meu mercado neste momento, né? Deixa eu fazer uma pergunta. De quem você acha que é a responsabilidade de inovar numa empresa? Tem um responsável para inovar? Bem, toda empresa tem o seu responsável, os seus responsáveis, né? Mas acho que todas as pessoas da empresa têm que se sentirem responsabilizadas pelo processo de inovação. Eu acredito muito no intraempreendedorismo, né? Então, sempre tentei incentivar equipes que estiveram comigo, pessoas que trabalharam comigo em projetos, de que você não precisa inovar sendo um empreendedor, pegando a sua sacolinha e tentando fazer algo totalmente novo fora da empresa. Comece inovando ali no seu dia a dia, né? E aí tem N tipos de inovação que você pode fazer, tem a inovação ali incremental, depois você pode ir para uma radical até pensar em uma disruptiva. Então, eu acredito que todo mundo tem que ter ali a sua... tem que se coçar na cadeira mesmo, dizendo o que eu posso fazer para mudar, até como uma forma de destaque, né? Acho que aquelas pessoas que querem se destacar dentro das suas empresas, querem ter novas oportunidades, elas precisam ter um perfil intraempreendedor e começar ali dentro da própria empresa, tomando algumas ações, mostrando algumas oportunidades, e aí, óbvio que você vai angariando parceiros e corresponsáveis ao longo do projeto, até que isso se torne um projeto maior. Mas eu não vejo uma única pessoa como responsável, não. Acho que todo mundo tem... 100% de acordo. A pergunta foi... Boa. A gente está concordando. Agora acabou de cair por terra que a gente não combinou, né? Agora, não, os caras combinaram. Tá tudo ensaiado. Estão achando, né? Porque... Pô, pra chamar de última hora nem dava tempo, hein? Só se eu ouvisse áudios e coisas do tipo. Ô, Dani, é legal porque a gente já teve junto num projeto, né? No caso, a gente como fornecedor teu, Sim. de um projeto que virou uma spin-off, né? Sim. Que foi um projeto de inovação que deu tão certo que virou uma spin-off dentro do negócio que originou ele. Então, você tem autoridade para falar sobre isso porque você viveu isso na prática, né? Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Você já participou da construção de algum projeto que o resultado nunca foi utilizado? Que o resultado nunca foi utilizado? Ah, já sim. E aí, às vezes não necessariamente está relacionado ao processo de inovação, né? Pode ser, às vezes, um novo fornecedor ou alguma mudança que aconteceu alguma mudança projeto, de processo e tal. Mas sim, já utilizei e não tem coisa mais frustrante do que isso. Né? E como é que você lidou com isso? Ou como é que a empresa encarou, né, essa situação? Acho que vai depender muito de cada situação, né? As empresas, às vezes, elas têm tantos projetos, isso às vezes pode ser um problema, né? De que as energias estão espalhadas em tantas frentes que, às vezes, pequenas ações que, às vezes, poderiam ter um resultado muito significativo, naquele momento não dão certo e engavetam aquilo e, às vezes, deixa para depois, né? Mas, só fazendo um parênteses em relação a essa questão de que às vezes não dá certo naquele momento. Eu lembro de uma situação onde eu estava apresentando uma ideia de um novo modelo de negócios para um C-Level. E tive ali meu pitch ali de 10 minutos, né? Normalmente é assim que se começa uma nova ideia para tentar avançar. Longo, hein, meu? Então, eu tive... Pitch gourmet. A gente estava tomando um café, então você vai... Foi gourmet mesmo. Foi. E eu lembro dele me falando que, não, mas isso daí que você está me apresentando vai matar o nosso negócio. E aí eu virei para ele e falei, exatamente essa ideia. Exatamente isso que eu estou apresentando. A gente só precisa ver se somos nós mesmos quem vamos matar ou se vai ser outra empresa. E na época, e tá aí uma das bananas que eu escorreguei lá atrás, na época eu fui confrontando nesse sentido de que não é isso, a gente tem que matar nosso negócio, que eu não tive a empatia com o outro lado de estar conversando com alguém que tinha toda uma outra responsabilidade perante a empresa, né? Claro. E aí, naquele momento, eu acabei perdendo o sponsor que eu precisava
para aquele projeto e o projeto foi engavetado. E aquilo, então a gente está falando aqui um pouquinho de frustrações ao longo deste processo, é como você lida com as frustrações, né? Sim. Então eu tive que lidar aquilo ali como uma forma de aprendizado, de forma que eu apresentasse aquilo de uma outra maneira, né? Sim. Ou que a hora que você apresentar um outro projeto, entendesse um pouquinho mais o que a outra pessoa precisava ouvir, né, o que faria sentido para ela naquele momento, para que ela, sim, fosse comprando a ideia. Não chegar já com o saco inteiro de solução. A pessoa, às vezes, não está nem preparada para receber isso. Fato da vida é que esse projeto ficou engavetado e ele foi ser retomado 4 anos depois por outras pessoas, outros sponsors. Mas eu tive que lidar com essa, Mas ainda com essa frustração. Risco de matar o negócio original? Ainda sob o risco, mas aí o sponsor era um pouquinho mais pesado, que ou faz ou faz. Então, o negócio precisou. A gente poderia ter aprendido muito mais tendo feito 3 anos antes, né? A gente já teria alguns aprendizados. Mas o lidar com a frustração e usar a frustração para você aprender e ir mais forte na próxima, acho que esse é o recado que a gente precisa deixar aí com quem quer liderar nesse processo. De estar envolvido em falha, tem uma nossa maravilhosa, né? Do tipo, talvez tenha sido o maior ciclo de aprendizado que a gente viveu lá na Performa, né? Quando, logo que surgiu o boom dos patinetes elétricos, a gente falou, cara, vamos nessa, vamos entrar nesse mercado, né? Tecnologia fizemos todo o trabalho que deve ser feito, né? Todo o BP. Fizemos todo o business plan, estudamos o mercado, a gente viu, avaliamos onde a gente ia ficar, né? Por um estudo de mercado, a gente chegou à conclusão que seria melhor a gente lançar na Europa. Então, aqui do Brasil, desenhamos um BP para executar na Europa. Já começou, né? Beleza, mas na época a gente estava convencido disso. Envolvemos algumas pessoas de fora para validarem o nosso BP, validarem o modelo com a gente. Desenvolvemos o produto, lançamos o produto, fizemos um soft launch aqui em Campinas, né? A gente grava em Campinas, tá, galera? Interior de São Paulo. Então a gente fez um soft launch aqui em Campinas, foi um sucesso absurdo. Fomos para a Europa, a gente lançou em Lisboa primeiro, né? A primeira cidade que a gente escolheu para operar foi Lisboa, né? E até então, a gente ia lançar uma empresa de tecnologia e muito legal. Nos envolvemos em como adquirir, né, os patinetes em grande quantidade. Então a gente foi negociar na China, enfim. Cara, fizemos o nosso dever de casa, né? Tirar ideias do papel, a gente sabe como fazer. Cara, qual foi o nosso erro principal, e a gente aprendeu isso no primeiro dia? A gente o tempo inteiro investiu numa empresa de tecnologia. Achou que estava investindo numa empresa. E no dia que a gente lançou, a gente descobriu que a gente tinha uma empresa de logística. Porque o nosso maior desafio não era tecnológico. O nosso maior desafio era transportar os patinetes para onde eles deveriam estar. Cara, que trampo. Desespero. Que desespero. Foi um aprendizado. Eu falo, o que a gente aprendeu em 6 meses, né, foi um negócio absurdo. Queria pegar um gancho com esse fato e você, como head de digital, né, fazer uma pergunta. Você acha que para inovar, necessariamente, você precisa de tecnologia? Não, com certeza não. Tem N casos de sucesso onde é uma tecnologia mequetrefe, mas é um baita modelo de negócios. O modelo de negócios faz muito mais sentido. Total. E é ele que vai levar a empresa para um outro patamar e para o sucesso. Tecnologia é meio. Então, tecnologia você vai incrementando, vai melhorando, vai entendendo o seu usuário. Vejo algumas empresas e startups investindo em jornadas de usuário maravilhosas, o X completíssima. Nossa, mas não faz sentido o modelo de negócio ou não vai dar dinheiro nunca. Né? Então, até que ponto vale a pena ficar só investindo em tecnologia e não entender bem do modelo que você quer propor. E o problema que você está resolvendo. Isso, né? De novo, aquela frase, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Né? Claro que a tecnologia normalmente faz parte da solução. Né? A gente trabalha com isso, a gente está ali e vê que hoje realmente é muito difícil você ter algo escalável, né? Sem usar a tecnologia. Mas não é aquilo que de fato vai te fazer inovar. Né? Quão bem
você entendeu o problema e quão bem você tá resolvendo de fato aquele problema, né? Então, Sim, porra, sim. legal. Eu assisti esses dias a série do Spotify, que saiu um dos provedores de streaming aí, a The Playlist. E mostra por sinal é Daniel também, né? Pô, eu tenho o nome de... Caralho, hein? Quem sabe? Só falta eu ter um pouco do dinheiro que ele tem hoje. Vai chegar lá. Mas ele mostra ele em alguns momentos apaixonado e requisitando que a tecnologia fosse perfeita, né? E aquilo me chamou a atenção porque muitas pessoas podem acabar pensando que ele estava ali querendo que a solução fosse maravilhosa e que ele estava apaixonado pela solução que eles estavam criando. Mas não, ele estava pensando na jornada do usuário, né? Então ele estava colocando o usuário como centro, entendendo a dor do usuário, entendendo a falta de experiência que ele tinha em baixar música ou mesmo em possíveis streamings de música. E ele estava querendo solucionar aquele problema. Então, ele estava utilizando e forçando que a tecnologia fosse perfeita ou alguns pré-requisitos que ele tinha, mas pensando sempre no usuário. E não sim porque é bonito, porque funciona. Essa questão que você colocou de aprimorar a experiência do usuário, né, como uma busca incessante. Recentemente, é bem recente mesmo, a SAP lançou um paper sobre as 10 principais prioridades de negócio. Né? Eles fizeram uma pesquisa bem ampla. A número 1 indicada pela maioria dos entrevistados foi aprimorar a experiência do cliente. Né? Porque na esteira de você aprimorar a experiência do teu cliente, você acaba também atingindo o objetivo de possibilitar crescimento. Né? E aí a gente está falando do crescimento de receita, participação no mercado, horas faturáveis, no nosso caso, né? Que trabalha com serviço. Sim. Então, eu vejo hoje a questão de você aprimorar a experiência realmente como um dos principais desafios dos próximos anos. Né? Vou corrigir. Dos próximos meses. Eu não gosto mais de falar em anos. Eu acho sabe o que vai acontecer. Time span muito... Depois da pandemia, para mim, nada mais é em anos. Agora a gente tem que falar em meses. Semanas. Né? Talvez começar a reduzir. Mas é importante colocar que não precisa ser a experiência perfeita. Não. O perfeito ele vai ser inimigo do bom neste caso. Então que você vá incrementando e melhorando a experiência tempo após tempo, conforme você for tendo feedback desse usuário. Dani, o conceito de perfeito, eu não consigo entender ele muito bem, porque parte do pressuposto que você não tem mais nada a melhorar. E eu não acredito nisso. Então, eu nem busco nada perfeito, porque eu acho uma impossível. verdade única absoluta. Uma verdade absoluta. O perfeito é 100%. 100% tem que ter uma base. Qual é a base? Sim. Não existe, né? Porque você pode estar sempre melhorando, né? Porque aí você vai para 110%. Então, não existe, né? Realmente isso. Então, por isso a importância, para mim, do que a gente... De novo, a gente vai voltar nos nossos dogmas do Build, Measure, Learn. Coragem de colocar no ar e aprender e errar. Lança. Pode ver. Primeira versão de qualquer site aí. Não, aquele... Airbnb. Esse do Airbnb é o que eu adoro. Maravilhoso. Né? Você pegar a primeira interface do Airbnb, quem tiver... Galera, pesquisa na internet a primeira interface do Airbnb. Eu vou ver se eu acho. E eu coloco o link na descrição pra galera consultar. É maravilhoso. Eu ia falar, parece que foi seu sobrinho que fez, mas não pode falar isso. Né? Brincadeira, hein, Fernando? Porque pode ter sido o Fernandinho, né? Mas lança. Sim. Vê o que está acontecendo. Será que alguém vai passar o cartão de crédito ali? Se alguém passar, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Exato. Aí a gente começa a trabalhar em melhorar a experiência e o trabalho de melhorar a experiência acontece direto. Né? Aliás, acho até bacana a gente buscar um dia alguém especificamente de UX para estar nessa mesa aqui com a gente. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque é uma... Já viu aquela uma estatística que fala que 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Cara, UX era uma profissão que quando a gente aqui estava na escola, não existia. Ou se existia, não tinha esse nome. Eu acho que não existia. Na boa. Ninguém falava eu sou head de UX da
sei lá, qualquer empresa antiga Sim. aí. Até né? porque jogava muito para as agências, né, de criação, tal, essa responsabilidade. O marketing era diferente, tudo né? isso. O marketing era diferente. E eu acho que esse ponto, Léo, de por que começar pelas pessoas, né? Por que eles colocaram que é a prioridade número 1? Quando a gente fala dos pilares da inovação, né? Que é pessoas, negócios, né? E tecnologia, que é o como, a gente também acredita muito nisso, né? Que começar pelas pessoas, né? Porque se você tem uma solução, o como super praticável, né? Que na sua cabeça para a empresa, para o business, nossa, traz dinheiro. Mas se ninguém quiser usar, aquilo não adianta nada. Né? Então você primeiro tem que entender a necessidade. Existe uma ordem nisso, não é só 3 você começa em qualquer um, não. Realmente essa é a crença, né? Quando a gente trabalha com design, inclusive centrado no ser humano, é começar pelas pessoas para entender o que resolve aquela dor. Depois a gente vai ver como monetizar aquilo, né? Depois a gente vai encontrar formas, né? Porque se tiver pessoas utilizando, essa foi inclusive a tese de várias, né, das empresas que a gente vê que hoje se tornaram unicórnios. Você acha que eles sabiam exatamente como ia funcionar, como eles iam monetizar, qual era o business plan, o modelo de negócio? Muitas delas não, muitas foram pivotando. Mas começaram pelas pessoas, entendendo se estou gerando algo de valor para o meu cliente, estou agregando valor. A grande diferença foi ter a pessoa no centro. Né? Isso. Em vez da indústria ou das empresas querendo empurrar, né? Empurrar o que fizesse interesse, é o cliente no centro, o que ele precisa ali, para aí sim eu desenvolver as soluções que ele realmente precisa. Falando especificamente de unicórnios, essa ficou uma dúvida legal. Galera, se alguém souber, comenta aí. Alguém lembra de algum unicórnio que não teve nenhum pivô no modelo de negócio? Que do jeito que nasceu é até hoje, até virar um unicórnio? Eu sinceramente não sei. Não estou dizendo que não existe, mas eu não me recordo de nenhum. Então, se alguém tiver essa informação, coloca aí pra gente dar uma pesquisada, porque é algo que realmente eu vejo essa questão de você ajustar o modelo de negócio como algo natural da evolução de qualquer negócio. É necessário, se tiver algum, inclusive, tem que fazer um paper sobre, porque aí muda todo o que a gente está falando aqui, né? Então, não, talvez seja a exceção que confirma a regra. Boa. Mas nessa questão das pessoas, né, também acredito muito que as pessoas são o pilar principal do processo de inovação. E aí não só na questão dos clientes, dos usuários, né? Eles ali com certeza têm que ter papel fundamental no processo de inovação. Você precisa entender o seu usuário, o seu possível cliente. Mas volto e aí falo aqui principalmente para os intraempreendedores que estão em empresa, né? Legal. Você precisa trabalhar com as pessoas internas. Né? E aí volta a questão de comunicação, de conseguir ter ali importantes stakeholders, encontrar sponsors dentro para o seu projeto, porque essas pessoas precisam te abraçar ali nesse processo para que você tenha força e consiga errar, aprender e seguir o ciclo. Né, também daquilo. Sim. Né, o outro caso é que se você estiver descrentes, né, ou detratores, né, vai ser muito mais difícil. Fica mais difícil de você conseguir inovar e mostrar resultado. E esse pilar das pessoas, ainda mostrando a mesma importância, né, o mesmo paper que eu citei da SAP, um outro pilar, um outro objetivo de negócio, é melhorar a experiência dos colaboradores. Legal. De novo, pessoas. Sim, né? sim. Então, você tem que melhorar a experiência do teu cliente, mas você tem que melhorar a experiência do teu público interno também. E isso, no nosso caso, aí eu falando um pouquinho da performance, é especialmente importante porque a gente é uma empresa essencialmente de pessoas. Sim. A gente é uma empresa de serviço, a gente não tem um produto que escala. Né? Então, essa questão da experiência do nosso colaborador, das pessoas que estão com a gente, que fazem o dia a dia com a gente, é muito importante. Esse é o nosso propósito, né? inclusive. É o nosso propósito. Desenvolver pessoas para construir o futuro. Né? Pessoal da Performance, super beijo a todos. Amo vocês, viu? É isso aí. Sem desenvolver essa equipe, né? É maravilhosa, né? Que a gente tem. E fazer o time, né, crescer, empoderar o time também. A gente acredita muito, né, falando um pouco de valores aqui, da autonomia, né, que a gente precisa dar para o time, porque se você está falando que tem que desbravar, como é que você desbrava, né, com um comando e controle?
desbrava por aqui. Não dá, porque ninguém sabe. E acho que esse é um dos pontos que mais precisam ser desenvolvidos hoje. A gente estava falando da cultura de erros. Né? Acho que as empresas, os líderes, eles estão mais abertos agora aos erros, participando de eventos, inclusive, que incentivam isso e mostram esse outro mindset. Mas acho que a questão da cultura de controle, ela ainda precisa ser melhorada. Não adianta o meu líder de inovação lá no campo falando com o cliente, não faz sentido nenhum ele ter que perguntar para mim o que ele pode fazer ali na frente do cliente. Acabou a experiência, acabou o discovery ali com aquele cliente. Então, a gente precisa empoderar as pessoas que estão participando do processo e acreditar nelas. E saber que erros vão acontecer, né? A pessoa pode tomar uma decisão errada e aí você ensina e aprende, inclusive, com esse processo. Esse é um dos desafios que eu vejo também até em grandes empresas, né, clientes, parceiros nossos, de criar um processo que ao mesmo tempo incentive essa galera que está no campo de testar novas ideias, mas ao mesmo tempo crie uma governança em cima disso. Isso. Né, para poder escalar. Sim. Né? Porque, claro, né, que, beleza, testei uma ideia, fui lá, como é que eu replico isso em outros 1000 pontos de distribuição que eu tenho no Brasil? Porque se eu aprendi algo, né, achei um caminho. Agora eu quero, né, escalar isso, certo? Eu quero ganhar tamanho, né? Quero ganhar escala. Sim. Acho que esse não sei se você ou o Léo tem algum ponto de como que a gente cria, né, ao mesmo tempo uma governança, né, um processo de inovação que não engesse, porque se a gente engessar, né, o cara, não, você tem que inovar das 2 às 6, né? Hoje, terça-feira, das 2 às 6, você vai lá pro... Hoje é dia inova. Você vai lá e inova, e das 3 às 6 você fala comigo para eu autorizar você a inovar no próximo turno. Né? Mas, ao mesmo tempo, cria algum tipo, né, de troca, de compartilhamento. Você tem algum exemplo aí que a gente que viu alguma empresa aí na sua experiência de que criou algum processo que consiga balancear bem essas duas coisas? Eu acho que a metodologia ágil, nesse caso, ela ajuda muito. Né? E eu não falo só na parte do desenvolvimento, mas sim replicar a metodologia para o dia a dia da operação. Dia a dia. Pô, legal, onde você operação ágil. Sim. Então, você está sempre descobrindo todo dia e ouvindo. Estamos usando aqui o exemplo de alguém que está lá a campo fazendo discovery com o cliente, ou testando, ou prototipando. Ok, dê a liberdade para ele. No dia seguinte, 7h30 da manhã, faz a dele. Ok, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, né? O que ele registra. E aí, a hora que você começa a ter essas rotinas, você começa a registrar esses aprendizados para depois fazer a comunicação e ser transparente com o restante da empresa, era o que a gente estava falando no início, né? Então, apresentar isso como aprendizado. E indivíduos mais que processos. Sim. Né? Não que processos não sejam importantes, mas é isso, interações e indivíduos. Boa. E para mostrar que, te dar um exemplo real e pessoal, Dani, esse talvez seja o principal demônio que eu tento exorcizar no meu dia a dia. Que é do tipo assim, alguém falar alguma coisa pra mim, né, no dia a dia de trabalho, né, e eu... Mas, do tipo, mas você devia ter feito tal coisa. Não. Eu não posso falar, você deveria ter feito tal coisa. O meu papel como líder, e eu tenho me policiado e ouvido muito feedback da galera que trabalha comigo, é perguntar. Isso. Por que você não fez tal coisa? Porque isso vira um convite, realmente a pessoa pode pegar e falar assim, puta, Léo, realmente eu não tinha pensado nisso. Boa. Isso. Ou não fiz isso por isso. Quando você fala por que você deveria ter feito isso, você já está julgando. Você matou, cara. Partindo do princípio que você estava certo. A pessoa já vai se defender, em vez de você dar abertura para ela de, inclusive, te mostrar um outro ponto de vista. Eu estou te dando um exemplo real da questão da autonomia como responsabilidade. Com responsabilidade. Talvez esse hoje seja o meu principal demônio a ser exorcizado como líder da performance, que é, muitas vezes, algo que eu falo, cara, mas devia ter feito assim. Eu penso, mas falo, cara, deixa eu perguntar por quê. E se eu me descuido, eu falo, você deveria ter feito tal coisa. E fico muito feliz quando as pessoas falam, não deveria.
Porque aí eu começo a ouvir pontos de vistas Sim, divergentes e isso, no final das contas, contribui para o crescimento de todo mundo. Né? Eu já falei, eu me afasto completamente de qualquer viés professoral, não tenho problema de assumir minhas falhas, eu como todo ser humano, eu falho e falho pra caramba, e o pior é que tem vezes que a gente está errando e a gente não percebe que a gente está errando. Então é muito legal quando alguém chega e fala assim, bicho, não, mano, não é assim. Né? Então, essa questão do ágil, do mindset ágil realmente é muito importante, né? Do tipo assim, cara, em vez da gente ficar fazendo microgerenciamento, faz teu trabalho. E a gente faz uma reunião de 15 minutos, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se eu tenho algum impedimento. Quando a pessoa traz um impedimento pra gente, eu acho que é uma oportunidade de compartilhar conhecimento. Né? Exato. Essa parte de fazer o micromanaging ali, acho que é a chave, né? De você empodera. Isso. Eu acho impossível eu conhecer melhor, falando agora do pecuarista, do que o vendedor que está lá conversando com ele todo santo dia. Então, não tem como eu aqui no ar-condicionado de São Paulo, né? Exatamente. Ou de Campinas, falar para ele como que ele tem que fazer. A gente não tem a temperatura do que está acontecendo lá na ponta. No caso dele, literalmente, né? Porque é calor para burro. Literalmente a gente não tem a temperatura. É assim mesmo. Então, em vez de julgar ou ser essa questão, já querendo direcionar, né, acho que tem que ter essa troca, até para o outro lado sentir que ele tem voz no processo e que ele pode tanto aprender, como ele também pode ensinar. Então, uma vez que a gente tem essa abertura de ambos os lados, acho que isso facilita muito o processo de inovação e é aí onde a gente aprende mesmo. Sensacional. A Legal. gente ia fazer uma pergunta de livro, né, para indicar, mas o Dani tá tão alinhado que ele já cantou até bola, ele já deu a dica, deu 3, né, do livro do Crossing the Chasm, né? Tem algum outro que você te transformou aí na sua carreira aí de inovação, na sua jornada, que você acha legal? Como dica, né, pra galera aí também, que poderia estudar um pouco mais sobre o assunto? Legal. Eu gosto, para quem está mais voltado aí para essa questão de negócios, né? Eu gosto muito do Plataforma, que é do Geoffrey Parker, que me ensinou muito ali na questão. Tem o lado pessoas também ao longo do livro, então me ajudou bastante a ter esse entendimento. Mas também. Olha lá quem pintou ali. Tá chegando o nosso horário. Boa. Exatamente. Ô, louco, mas já passou. Quando tá se divertindo, passa rápido. Não, foram 22 minutos? Não faz assim. A Cris deixa o papo ir. Isso não é um controle de tempo. Ela deixa o papo ir. Aí tá ficando bom pra caramba, ela fala, não. Gente, ó. Corta que o livro nem é bom, né? Mas só para finalizar. Gente, olha só, não gosto desse livro. Então, só para finalizar, o Plataforma, acho que é um livro bem legal, que dá essa visão um pouco mais ampla de como, inclusive, trabalhar com os diferentes níveis da cadeia quando se quer implantar um novo modelo de negócios. Então, esse e o Crossing the Chasm, acho que são muito bons para quem realmente quer inovar e aprender um pouquinho sobre esse processo. Animal. Muito legal, Dani. A gente tem tempo mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta meio... eu acho que nesse momento intempestiva e muito pessoal, mas que é algo que me afetou muito e eu gosto de ouvir como isso se manifestou na vida das pessoas. Cara, o que mudou no dia a dia do Daniel antes pandemia, pós-pandemia? Bem, antes da pandemia eu perdia bastante tempo no trânsito, né? Eu também. Mas é uma coisa que eu venho refletindo bastante nos últimos tempos, até porque o pós-pandemia ele requer um pouquinho mais de autoconhecimento, inclusive ao longo de todo esse processo. Mas acho que a questão da organização acho que é algo primordial. Eu me descobri que eu não era tão organizado quanto eu imaginava assim antes da pandemia, né? A rotina do dia a dia, né? E aí a gente fala do motor da inovação e do motor da operação. Então aquilo de certa forma me consumia achando que você estava sendo ultra produtivo, né?
e a hora que você ganha um pouquinho mais de tempo ou precisa rever a sua rotina, você vê que falta um pouquinho ali de organização e às vezes até de produtividade em alguns pontos, de foco, né? Então a questão de ter foco, de estar sozinho, sem telefone, sem pessoa para passar, tal, como que você realmente foca naquilo. Realmente então foi depende mais de você, né, agora. Foi algo né? que eu precisei mudar. Não tem aquela falsa sensação de esforço, que eu tô tendo esforço pra caramba, mas não tô gerando resultado. Isso. Antes era um foco que antes da pandemia, se eu tivesse 10 minutos em silêncio, era muito. Era né? muito. Tá, tinha sempre alguém passando na mesa, alguém chamando. Você acabava tal. indo na inércia, então né? você tinha aquele foco de 10 minutos. Pô, durante a pandemia, ou mesmo pós, agora no modelo híbrido, onde você tem muito mais tempo de foco, né? Como que você realmente utiliza esse foco? Autonomia para gerenciar a sua rotina, né? Eu precisei reaprender e me organizar melhor para ter esse foco. Eu falei que eu fui muito impactado porque eu era um cara, de novo, ó, né? Assumindo falhas, né? Eu era o cara que amava ver o escritório lotado de gente, né? Eu gosto muito de pessoas, todo mundo, do tipo, eu Aí se chegasse às 9, né? Não, eu brinco que eu sou o vice-presidente de comemorações da Performance, né? Tipo, eu sou o Chief Happiness Officer, né? Porque eu sou o cara que gosta de todo mundo estar junto e vamos sair daqui, vamos tomar vamos trocar ideia, o que você está fazendo, senta aqui do meu lado, me ajuda aqui a pensar em alguma coisa. Eu fazia muito isso com o André, né? Com o André, sócio da Performance, de estar com um problema e falar, bichão, senta aqui do meu lado. Às vezes de explicar para ele o que estava acontecendo, do tipo assim, ó, a gente está com um problema. Pum, obrigado. Né? E de repente, em casa, sozinho, preocupado com o que ia acontecer, foi uma reinvenção. Sim. Né? Eu tinha o meu mindset na época, né, era que em casa eu não era produtivo. Então, até quando começou, a gente na Performance, a gente já fazia home office antes da pandemia. Muita gente fazia home office antes da pandemia. Eu tentei pouquíssimas vezes e a minha cabeça não, em casa eu não sou produtivo, em casa tem muita distração, em casa é alguém passando, eu não tenho a interação. E aí depois, quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora não tem essa. Né? Eu estou em casa e mais, eu preciso ser mais produtivo do que eu era antes, porque agora a gente tem uma situação nova, um mundo novo para a gente poder se adequar. Né? E foi um processo de, realmente, não foi nem desconstrução, foi reconstrução de um novo profissional. Toda empresa tivemos que também se reinventar e inovar. Sim. Né? De novo, fazer diferente. A gente tentar continuar hoje, né, a fazer, a desenvolver soluções da forma que a gente fazia. Eu era a primeira pessoa que se me perguntasse, pô, Samir, dá para fazer sessão de workshop de cocriação remoto? Que, pô, a gente forra a parede, né, de post-it, não sei o que. Claro que não, óbvio que não. Há muitos anos, né, a gente fez isso muito tempo antes da pandemia junto, né, inclusive. E eu falava que não. Não, né? Agora, era óbvio. Era óbvio, não, que pergunta, não tem essa entrevista. A gente tá aqui há praticamente 2 anos e meio, quase 3, fazendo remoto. Hoje, com o Brasil e o mundo, né? A gente acabou de entregar uma solução com a galera da Nigéria. Que legal. Né? Então, onde tinha parte do time em Londres, parte em Dubai, parte na Nigéria, parte no Brasil. E a gente desenvolveu um produto de inovação, de distribuição de produtos farmacêuticos de ponta a ponta, desde o design, entrevista, entrevista dos clientes da plataforma, prototipação, teste de prototipação, desenvolvimento de software e entrega. Tudo 100% online. Então, a gente realmente teve que se reinventar. Né, e talvez... até para a forma de inovar. Né? Como que a gente inovava no passado e hoje a gente tem outras formas. Né? Então, a gente inovou a forma de inovar. Vamos fazer assim. Foi exatamente isso. A gente inovou o nosso processo de inovação. Aprendemos muito. Mas precisou de alguns aprendizados do mercado, né? Para todo mundo reaprender, né? Então, talvez, se quisesse fazer isso antes da pandemia, talvez os clientes, os usuários também não estariam tão dispostos e prontos para fazer isso. E esse é outro ponto da inovação, né? Já que a gente está fechando, de você tem que entender do seu mercado e saber a hora certa também de lançar o seu produto, a sua solução, porque você tem que, em alguns momentos, você tem que ir educando, né? Às vezes não adianta eu chegar com a solução pronta, um super app, sendo que ele ainda não tem nenhum smartphone. Né? Então, eu preciso ir step by step, educando o mercado para onde a empresa ou a solução precisa chegar. Boa.
Fechou? Legal. Gente, que papo, hein? Nossa, animal. Foi legal. Poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas. Eu já falei, a mas gente acho precisa que- mudar o formato, não vai? Esse formato curto, apesar de eu reconhecer que o formato curto é importante, porque a ideia é você Pílulas, né? ouvir, depois a gente faz até fazer alguns cortes para divulgar. O assunto é muito rico, muito bom, e a gente viveu muita coisa junto. Muito. Então, se a gente começar a resgatar as nossas experiências, eu acho que a gente tem bastante vamos fazer coisa outros aí. para compartilhar. Opa, vamos. O legal com o Dani é isso, a gente faz mais vezes, Opa, né? Ou a contem gente comigo, filma a né? gente no Topado. bar. Ah, boa, filma a gosto, gente no bar, gosto, que eu- gosto também, gosto também. Obrigado aí por ter Imagina. topado, Dani, o convite, passado esse tempo. Cara, fluiu muito legal aí com a gente. Compartilhado um pouco com a galera aí também das suas Legal. experiências, dos erros, dos acertos, né? Dos aprendizados. Legal. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Tá? Valeu, Legal. obrigado, Léo, obrigado, Samir. Foi um prazer estar aqui, poder falar desse assunto que a gente gosta muito e que a gente está sempre aprendendo. Então, Exato. agradeço o convite aí, foi bem bacana. Vamos fazer mais vezes. Bora. Dani, obrigado, irmão. Tamo Valeu. junto, velho. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Galera, não esquece, aquilo de sempre lá é curtir, compartilhar, divulgar, fazer pergunta. Lembrem do Ask Me Anything. Isso. Manda as perguntas pra gente. Quem que vocês gostariam de ver aqui também? Pode ser pergunta pro Daniel também, porque a gente vai atrás dele pra conseguir Boa. as Pode, respostas. não, eu conheço vários Daniéis para responder. A gente acha um Daniel pra responder. É né? isso aí. E muito obrigado por terem ficado com a gente até o final e até a próxima, galera. Um abraço. Valeu, pessoal, por estar aqui no PQP. Abraço. Valeu, gente. Performa que pode, porque você pode performar. Boa.